Enquanto isso, o Flamengo só espera o momento certo de anunciar o Paquetá. E eu fico numa agonia aqui, porque dá a impressão que vai anunciar a qualquer momento. E aí eu tô fazendo o vídeo aqui, tô vendo as notícias e tal. Aí eu olho lá, pô, será que não tem nenhuma atualização para ver se o Paquetá já não foi anunciado? Porque a hora que o vídeo for, né, daí fica desatualizado, né? O fato é que o Flamengo foi para São Paulo, já desembarcou em São Paulo, teve um problema com o avião lá, parece que ficou rodando, não tinha conseguido descer, mas tá tudo certo, já tá todo mundo lá. E aí fez uma postagem aí na internet que os caras ficaram loucos, né? Próxima partida, né? Dia 28/1, 21h30 no Morumbi. Here we go! Falou inglês ali, galera já fica ligada. A galera na internet, a nação rubro-negra já ficou louca. Mas é fato, velho, não adianta. O Paquetá já tá certo com o Flamengo, ele vai vir pro Flamengo. Tá aí, eu acho que a qualquer momento vai ser anunciado. Tá, deu aquele, tá, como é que é, um pouco de estresse na questão do pagamento lá, mas já tá tudo encaminhadinho, tudo certinho. Vocês vão ver, é questão de tempo. Questão de, cara, eu achei que era até hoje que já ia anunciar. E eu fico olhando aqui toda hora para ver se não estão anunciando o cara, entendeu? Então, e a imprensa inglesa, só para você ter uma ideia, tá assustada com essa investida do Flamengo no Paquetá, velho. Os caras não esperavam um time brasileiro ir lá e repatriar um cara do nível do Paquetá. Os caras jamais esperavam uma coisa dessa. E os caras fizeram um programa de TV lá, né, e que é o problema do Talk Sport International de Londres, e aí eles analisaram a negociação do Flamengo com o West Ham nessa transferência aí. E durante o programa, um dos jornalistas que ele falou o seguinte, ó, ele destacou o atual domínio do Flamengo em relação aos principais títulos aqui na América do Sul, né, lembrando que é campeão brasileiro, campeão da Libertadores, e aí depois ele exaltou o poderio financeiro que o Flamengo está atingindo, cara. E comparou com alguns clubes lá da Premier League, né, que o Flamengo é tão rico quanto alguns clubes da Premier League. Ele falou bem assim, ó, vou defender o Flamengo com unhas e dentes, pois tive sorte de vê-lo jogar ano passado. Eles são campeões do Brasil, campeões da América do Sul, são um dos maiores clubes do mundo. Acho que o faturamento deles aumentou 25% no ano passado, portanto, eles são tão ricos quanto alguns clubes da Premier League. E ele também relembrou a campanha do Flamengo lá na Copa do Mundo, que ganhou do Chelsea, né? Ninguém esperava isso, por mais que estavam falando que os caras estavam desmotivados, que não estavam levando a sério. No fim, o Chelsea foi campeão do mundo, né? Mas o Flamengo meteu 3 nos caras, velho, que não é qualquer um. Então o cara lembrou isso aí, ó. Acho que o faturamento dele gira em torno de 250 milhões de euros, fazem muito dinheiro com a venda de jogadores e também receberam uma quantia grande por terem disputado a Copa do Mundo de Clubes o ano passado nos Estados Unidos. Se você lembra, eles venceram o Chelsea por 3-1. E ele enfatizou ainda o peso da negociação entre Flamengo e Paquetá, afirmou que o Paquetá está ansioso para retornar para o Flamengo e falou, eles são mais ricos do que as pessoas pensam, mas isso é um negócio absolutamente gigantesco para o futebol brasileiro. É quase inédito um clube brasileiro recomprar um jogador de um clube europeu por 35 milhões de libras. E Lucas Paquetá, tenho certeza que ele está ansioso para trocar Londres pelo Maracanã. Então, tipo, ó, falta pouco, né? Segundo a informação aqui da Itatiaia, o BAP confirmou o agendamento positivo das conversas para repatriar o Paquetá. Então tá tudo certo, velho. Tudo certo. Estão feitos alguns ajustes, tem essa pressa para o anúncio, tá? No entanto, o Flamengo mantém a cautela para não deixar de cumprir o que foi acordado pela negociação, porque é uma negociação complexa, complicada, tem que ter paciência para não dar errado. Aí o BAP falou o seguinte, ó, não falo sobre as negociações, sobre nós e sobre valores, mas o que posso dizer é que nós estamos próximos. A diferença é a forma de pagamento que vamos fazer. Agora, nós estamos em uma situação em que por segundo fica dividido e vai fechar rápido. Como no Flamengo tem feito de cumprir todas as suas obrigações, nós temos que ter o tanto de locais que o Flamengo vai receber. O que a gente vai conseguir pagar é o investimento que o Flamengo vai receber. Esse estágio que a gente está tendo. Então o BAP já dando um ok aí, né? Vai bancar aí o 41,2 milhões de euros em cerca de 255 milhões de reais fixos, sem bônus, sem nada, e pau!
pro Paquetá. É isso que vai acontecer. Que poderio, hein? Os ingleses, os europeus estão assustados. E pode saber que vem mais, meu amigo. Palmeiras tá indo. Cruzeiro também. Nós vamos chegar lá. Vamos que vamos. E por outro lado, cara, que coisa, hein? A negociação do Wallace Yan entre Flamengo e Bragantino entrou no impasse. Cara, tava certo, bonito, anunciou, o Wallace Yan falou, se despediu na televisão, falou um monte, cara. Ele não tá nem treinando, tá já mais com o Flamengo, e aí entrou no impasse que é o seguinte, o valor da transação é 10 milhões de euros, porém, o Bragantino tem um teto de gasto lá, não pode ser mais que 5 milhões por contratação, e aí a proposta era, depois, né, ficou sabendo, a proposta era 5 milhões agora e 5 milhões em 2027. E o BAP, que estava em viagem, voltou e disse, nananina não. E aí travou a negociação, né? Ai, meu Deus do céu. Vamos que vamos, né, cara? Ó, quando o acordo foi formalizado no papel, surgiram as divergências, que o Flamengo não sabia desse detalhe. Foi lá, conversou, acertou tal, e aí o Bragantino foi redigir o contrato e apresentou o contrato para o Flamengo, da compra, né, de venda, e o Flamengo, opa, não era isso aí que a gente tinha combinado, não. Mais ou menos por aí o que aconteceu. E aí travou. Agora o Wallace Yan tá meio sem graça, você imagina? Se despediu. É a mesma coisa do Wesley, aquela vez que estava até no aeroporto lá para ir embora, vocês lembram daquilo? E teve que voltar. É mais ou menos por aí, cara. Que coisa, velho. O Flamengo se cuidando muito bem das finanças, não aceitando qualquer tipo de negociação, e tá certo, cara, tá certo, porque futebol brasileiro tá complicado, embora Red Bull Bragantino não é um time que tenha feito cagada aí pelo mercado, né? Os caras têm um aporte forte aí da Red Bull, mas tem o teto, né? E aí, será que vão dar algum jeitinho? Vamos aguardar, será que o Wallace Yan vai ter que voltar ali pro Flamengo? Vamos ver, hein? E outro jogador que estava certo de sair do Flamengo, já tinha entrado em acordo com o Santos, bonitinho, é o Michael. O que acontece? O Michael, ele está insistindo em receber do Flamengo 2 milhões de reais sobre, né, referentes ao contrato assinado quando ele retornou para o Flamengo. Quando ele veio lá da Arábia lá e voltou para o Ninho do Urubu. No entanto, segundo a reportagem do Dia, o Flamengo faz jogo duro e aguarda que ele abra mão do valor para liberar. Vamos falar a verdade, 2 milhões é dinheiro de pinga, né? Se o Flamengo deve, é contrato, tem que pagar, né, cara? O cara tem direito, o cara não vai abrir mão. 2 milhões, velho, é dinheiro. Pro Flamengo é de pinga, mas pra um cara só, é muita grana. Você tá louco pra gente ganhar 2 contos agora? Você abrir mão, não, vou deixar 2 milhões. Os caras não vão deixar, velho. Entendeu? Não vai. Lembrando que o Michael tem um contrato com o Flamengo aí até bem pra frente e recebe mais, acho que 2 milhões por mês, recebe uma grana alta por mês. Não lembro o salário dele aqui, mas recebe uma grana bem alta, um salário bem alto, porque ele foi repatriado, né? E aí, agora o Santos, para jogar no Santos, ele abriu mão do salário, diminuiu um pouco o salário dele, mas ele não quer abrir mão do dinheiro que está ali na mão do Flamengo, tá? E caso ele chegue em um acordo, no caso o Michael Flamengo, a negociação com o Santos vai avançar. E lembrando que o Santos já contratou o Rony, né? O Rony está encaminhado, né? Seria aí a 4ª contratação do Santos na temporada. Já contratou o Gabigol, Gabriel Menino, aí o Rony, e aí seria o Michael, o 4º. Né? E mesmo com o Rony lá, o Santos ainda tem interesse de levar o Michael. Agora tem que ver essa questão da grana, né? O Flamengo, sabendo que ele tem vontade de sair, Flamengo, que é uma necessidade até para jogar, né? Porque ele tá parado lá, o Felipe Luiz disse que não vai aproveitar ele. E aí o Flamengo tá jogando com isso, né? E ele, sei lá, vai jogar com aquele negócio, tá? Então não sai, fica aqui até o final do contrato, vão ter que ficar me pagando aí até acabar o contrato. Qual que é melhor, qual que é pior? Né? Complicado. Então vamos aguardar aí o desenrolar aí dos fatos, né? O fato é que tá travado também essa negociação, não por parte do Santos, mas por parte do Michael em relação ao Flamengo, por causa dos 2 milhões do contrato, tá? E a notícia aqui do Coluna do Fla é que o Flamengo está tentando a contratação de um meia da base do Grêmio, Bernardo Zorteia, que tem contrato com o Grêmio até dezembro de 2027, tá? De acordo com informações da Rádio Bandeirante,
O Flamengo pediu ao Grêmio uma posição sobre os termos para avançar numa eventual proposta pelo Bernardo Zorteia, de 18 anos. Contudo, o Grêmio ainda não respondeu à sondagem do Flamengo. Em meio à sondagem, o Grêmio informou que recebeu a notificação por meio de intermediário. O empresário do Bernardo Zorteia esteve no centro de treinamento lá do Grêmio durante a semana para tratar do interesse do Flamengo. E quem que é o Bernardo Zorteia? Todo mundo fica perguntando, né? Tem 18 anos, contrato com o Grêmio até o fim da próxima temporada, 2027. Por fim, vale mencionar que o atleta disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. Pode exercer a opção de estender o vínculo até 2028 pelo Grêmio. Ele ainda não disputou um único jogo pelo time principal do Grêmio. 18 anos, possui experiência no sub-20 gremista, pelo qual ele fez 35 partidas em 2025. Já em 26 ele tem 7 partidas e 1 gol marcado. É volante, né? Deve ser bom de bola, daqueles volantes marcador, roubador de bola, né? Só pode ter esse porque o Flamengo está interessado nele. Não deve ser qualquer jogador, tá? Aí o Grêmio e o Flamengo têm negociações recentes, mas sem sucesso pelo jogador. Primeiro, o Grêmio tentou a contratação do Everton Araújo, que faz parte do elenco principal do Flamengo, e depois buscou acordo com o da Mata, da base do Flamengo, os dois sem êxito. Então, complicada a relação aí. Agora, será que o Flamengo vai conseguir contratar esse jogador, o Bernardo Zorteia? Vamos ver. O histórico de negociações entre os dois times é ruim, pelo que mostra aqui na reportagem. Vamos aguardar. E o Flamengo está estudando a renovação do Bruno Henrique. Após o aval do Felipe Luiz, hein? Bruno Henrique falando que poderia se aposentar, né? Que ia acabar o contrato dele com o Flamengo, acho que agora no final de 26 ia se aposentar. E aí o Flamengo estuda então iniciar conversas por uma renovação de vínculo com o aval do Felipe Luiz, talvez por mais um ano, né? Segundo a informação do paparazzo rubro-negro, o empresário do Bruno Henrique recebeu sinalização que o Felipe Luiz continua contando com o atacante para a temporada 2027. Sendo assim, o Flamengo planeja renovar o contrato com o Bruno Henrique. Ainda de acordo com o paparazzo, ele acredita que o Bruno Henrique é importante para o Flamengo, que ainda tem muita lenha para queimar, portanto a tendência é que o Flamengo inicie as conversas com o Bruno Henrique para a extensão do contrato. Interessante, né? Interessante. Até o Bruno Henrique estava falando de parar, esse tempo aí ele deu umas entrevistas aí falando que estava pensando em aposentadoria, que estava acabando, que esse ano agora de 26 seria o último, mas pelo jeito ele pode sim aí receber uma extensão ou até mesmo ir para um outro time aí, cara, se ele tá com lenha para queimar, ir para um outro clube aí, os caras pagar o que ele quer e vida que segue, velho. Então aí tá cheio de time querendo aí. Fluminense gosta de jogador mais velho, Bahia gosta, então sei lá, né? Vamos aguardar. E aquela situaçãozinha do Flamengo no Carioca tá complicada, né? O Flamengo precisa torcer para um monte de gente perder, empatar. A boa notícia é que o Sampaio Correia venceu o Maricá. Aí o Flamengo vai poder conseguir fugir da lanterna aí do Campeonato Carioca. Tá com chance. Mas tem que torcer para um monte de gente, um monte de resultado aí. É complicado, cara. Ó, o Flamengo só pode atingir 7 pontos e precisa torcer para os seus concorrentes direto nos últimos jogos restantes. Tem que torcer contra Boa Vista, Nova Iguaçu, Madureira e Maricá. Maricá já dá uma tropeçada. Então tem que torcer para todo mundo levar um ferro aí, né? E não é um só, que tem cara que tem 2 jogos. É complicada a situação. Mas aquele negócio, caso o Flamengo não consiga se classificar e ter que jogar lá o quadrangular, não vai cair, né? Não tem como. Não existe possibilidade. É capaz de passar no quadrangular lá, são 6 jogos, metendo goleado todo mundo ainda. Vamos que vamos. Vamos aguardar. E o Flamengo vai para São Paulo, né? Já está em São Paulo, pousou lá, deu problema no aeroporto, no avião, né? Que ficou rodando, demorou para pousar, mas já está lá. Vai enfrentar o São Paulo com um time aí quase que todo titular, né? Estreia do Campeonato Brasileiro. O Flamengo que vem de uma derrota no Clássico para o Fluminense e o São Paulo que vem de uma derrota no Clássico para o Palmeiras, tá? Então os dois times já estão prontos aí, né? Cara, se você olhar papel com papel, né?
a escalação do Flamengo e o time do São Paulo é goleada pro Flamengo. Mas é jogo, né, cara? Jogo é 11 contra 11, ninguém tá 100% ainda, é início de temporada, né? Os caras faz pouco tempo estavam de férias, principalmente o Flamengo, que demorou mais para voltar, porque o ano passado foi entrar em férias mais longe, porque foi participar do Mundial, chegou na final lá do Mundial, então, complicado. Então, o Flamengo, provável, tá? Provável. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Jorginho, Pulgar, Arrascaeta, Carrascal, Plata, Everton, Cebolinha. Diz que o Arrascaeta tá nesse jogo mesmo, né? Vamos ver. Voltando, vai se estrear. É a expectativa pra ver como é que ele tá. Porque o ano passado ele voou, né, velho? Tá louco. Se ele continuar voando desse jeito, nós estamos ferrados, velho. O árbitro é o Sampaio. Ei, o árbitro da partida é Wilton Pereira Sampaio. Aí os auxiliares é o Bruno Rafael Pires, Leone Carvalho Rocha, de Goiás. O Sampaio também é de Goiás, né? E o VAR é o Rodrigo D'Alonso Ferreira, de Santa Catarina, aqui da terra de Santa Catarina, de onde eu tô falando aqui, de Blumenau. O cara não sei se é de Blumenau, mas aqui tô falando aqui de Blumenau. Beleza? O que você acha? Palpite, palpite. Vamos lá, Palmeiras Atlético Mineiro, 1-1, tá? Eu tô pessimista. Agora, Flamengo e São Paulo, 2-0 pro Flamengo. Vamos que vamos.